Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira semana da área 3. Nós iniciamos a área falando de testes Q-quadrado de aderência e tabelas de contingência, né? Então, a primeira parte da área vai ser um grande conjunto de testes chamado Q-quadrado, e depois nós vamos falar de correlação linear e regressão linear simples, que também são outro conjunto de testes, né? E basicamente estamos aqui interessados agora no relacionamento entre duas variáveis, tá? Recapitulando, né, um pouquinho aqui os tipos de variáveis, né, que nós vimos lá em estatística 1, cada teste que nós vimos se encaixa para um tipo de variável. Por exemplo, testarmos proporções, né, nós calculamos proporções para variáveis qualitativas, né, são divididas, né, onde a variável assume possíveis valores, né, em categorias. Se nós formos pensar em testes de médias e variâncias, nós vamos aplicar esses testes para variáveis quantitativas e, né, variáveis essencialmente numéricas. Ok? Então, nosso grande objetivo agora vai ser então estudar o relacionamento entre duas variáveis. Tá? Então, nós vamos ter combinações entre tipos de variáveis. Já vimos algumas, né, e vamos falar sobre elas. Aqui, por exemplo, nós temos a representação de dois relacionamentos entre variáveis, né? Por exemplo, temos uma variável, um eixo x1, um eixo x2, e a curva colorida aqui representa a densidade de probabilidade entre elas, né? Então, lembrando lá de estatística 1 também, nós vimos, né, probabilidade para duas variáveis, né, bidimensionais. Então, temos aí a representação de distribuições bivariadas para variáveis quantitativas. Tá? Se nós pensarmos em variáveis qualitativas ou até numéricas discretas, podemos pensar que temos uma variável y aqui que assume dois grupos, a variável x que assume três grupos, três valores distintos, e temos aqui a distribuição de probabilidade, né, dessas conjunta, né, dessas duas variáveis. Bom, o que nós podemos ver aqui? Existe alguma tendência, né, talvez os valores para y igual a zero estão mais concentrados, valores próximos de zero, para um pouquinho, né, mais próximos de 3, talvez. Então, será que existe alguma diferença? Esse tipo de pergunta nós vamos fazer agora, né, durante essa área. Tá, então aqui nós chamamos uma tabela de contingência, tabelinha bivariada, né, uma variável x e uma variável y, e temos as distribuições marginais, né, probabilidade marginal de x e de y. Né. Se nós pensarmos, voltando aqui para o caso bidimensional, caso contínuo, numérico, tá? Vamos pensar que a gente tem uma variável y, uma variável x. Geralmente aqui nós dizemos que a variável resposta, né, chamamos y de variável resposta, geralmente é uma variável que a gente gostaria de explicar ela através do comportamento de uma outra variável chamada variável independente x, tá? Ou explicativa. Então, aqui temos três representações, tá, de gráficos de dispersão. Então, um gráfico de pontos aqui, né, para cada coordenada x, y, nós plotamos um ponto, né? Então, cada observação agora se refere a dois valores, na verdade, valor para a variável x e variável y. Né? E aqui, então, temos, né, digamos, um relacionamento perfeito entre x e y. Nós saberíamos descrever perfeitamente, né, a forma do relacionamento entre x e y aqui, numa reta, né? Conforme a gente muda para os gráficos da direita, esse comportamento muda um pouco, a variabilidade entra em jogo aqui, né? Então nós não temos uma reta perfeita nesse gráfico do meio, mas teríamos algo próximo de uma reta, né, com algum certo erro. E no gráfico bem da direita, então nós teríamos uma nuvem bem mais dispersa, onde seria um pouco mais difícil, né? Ou teríamos um erro maior se a gente usasse uma reta aqui para descrever esse comportamento. Então, gráfico de dispersão para duas variáveis contínuas, vamos ver mais sobre isso na área 2 e 3. Em relação à correlação, né? A análise de regressão seria uma análise suplementar à correlação. Então, lá na correlação a gente está interessado aqui em saber se existe alguma relação entre x e y, tá? E basicamente falamos correlação, por isso linear. Então, estamos falando, será que existe alguma reta que de alguma maneira se ajusta aqui? Essa nuvem de pontos. E a regressão linear, ela tenta estimar exatamente essa reta. Então, continuamos com a ideia de
denotando, né, y como variável resposta, então o que a gente quer explicar, podemos pensar aqui que y é o salário de trabalhadores, né, e x seria, por exemplo, os anos de experiência, tá? Ou anos de estudo, certo? Então, esperaria que quanto mais estudo, né, maior escolaridade, maior anos de estudo, né, maior o salário da pessoa, maior a experiência, maior o salário. E aqui na análise de regressão, então, além de a gente dizer, bom, existe essa relação linear, mas a gente está interessado, na verdade, em estimar, por exemplo, uma reta y igual a mais bx, né, que então seria a reta populacional. Tá? Então, através das informações, nós podemos estimar essa reta, e isso vai ser lá em regressão linear simples, então semanas 3 e 4. Já vimos alguns tipos de testes para combinações de variáveis, por exemplo, o teste da análise de variância, nós podemos pensar que nós temos lá uma variável discreta, que seja o número de vendas, por exemplo, então, podemos pensar que y, a gente quer explicar o número de vendas diariamente, então vamos pensar em dias da semana como um fator, né, uma variável x, e a pergunta poderia ser, por exemplo, será que o número de vendas é igual ao longo das semanas, né, ou a média, o número médio de vendas ao longo das semanas, né, ou então observando várias semanas, podemos pegar o número médio para cada dia e fazer essa pergunta, né? Então, aqui nós já temos, de certa forma, na nova, duas variáveis, certo? Bom, passando, né, a ideia, aqui tem um exemplinho de uma tabelinha para análise de variância, mas o nosso interesse seria então uma extensão, na verdade, a ideia é, bom, se nós gostaríamos de testar várias proporções, assim como na nova, né, nossa hipótese nula é que as médias de vários grupos são iguais, aqui no teste de Q quadrado, geralmente a hipótese nula vai ser de que proporções sejam iguais, tá? Então tem algumas variações, mas basicamente, né, teremos, né, para cada problema, né, vamos ver como construir a hipótese nula. Então, basicamente, proporções iguais contra pelo menos uma diferença. A nossa variável resposta agora ela é qualitativa, tá? E a nossa variável também, a nossa variável x, ela também vai ser variável qualitativa. Então, temos duas variáveis que possuem categorias, tá? Bom, o primeiro teste que nós vamos falar vai ser o teste de aderência, tá? Ou seria a qualidade de ajuste, tá? A ideia seria, então, nesse primeiro momento, então, até o teste de aderência vai ser um teste, de certa forma, de como que as frequências observadas, se elas podem se ajustar a um certo padrão de proporções esperadas. É basicamente isso que nós vamos fazer, tá? Bom, para isso, logo depois nós vamos falar de teste de, né, independência e outros tipos de teste. Bom, aqui um exemplo, tá? Um exemplinho sobre uma pergunta possível para um teste de Q quadrado seria, será que a ingestão, né, de um extrato de guaraná não está ou não associada à diminuição da fadiga? Então vamos pensar num experimento que nós temos lá um grupo de 75 pessoas, né? Algumas delas vão ser sorteadas aqui para tomar pertencer a um dos grupos. Um grupo vai, né, tomar um extrato de guaraná, exatamente, né? Vamos pensar que tem algum, né, um procedimento aí por alguns dias, talvez, e o outro grupo vai tomar algo que seja, né, ineficaz, né, um placebo. Então, nesse caso, e ao longo né, de um tempo vão ser analisados, né, se a fadiga, né, deles foi relatada ou medida como diminuiu ou não, tá? Então, basicamente, o que nós gostaríamos de ver aqui é, será que existe algum padrão nessa tabela, nesses números aqui, que nos digam que há um efeito positivo aí, ou de redução da fadiga com relação à ingestão do extrato de guaraná, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, enfim, vamos pensar e agora nós queremos, né, olhar e estamos interessados em entender, será que existe essa relação? Bom, outro exemplo seria com relação à distribuição de ar-condicionado, tá, na cidade de São Paulo. Vamos pensar que tem uma empresa, um distribuidor, tá? Ele quer saber se ele atende igualmente a 4 regiões da cidade,
né? Então, nós podemos estar interessados aqui, por exemplo, se os dados observados sejam os dados que nós estamos vendo na tabelinha aqui. Então, temos uma frequência para cada uma das regiões. Temos região sul, norte, leste e oeste. Tá? Vamos pensar, então, nós temos 40 dias. Então, para cada um dos dias, né, no período observado, desses 40 dias, 6 foram na região sul, 12 na região norte, 14 foram atendimentos na região leste e 8 na oeste. Tá? A pergunta aqui seria, bom, se nós esperaríamos que a frequência ou o número de atendimentos fosse equivalente em torno das 4 regiões, né? Então, quanto que nós esperaríamos desses 40, né, na região sul? Né? E a mesma pergunta vamos fazer para todas as regiões. Tá? Bom, então aqui se nós teríamos, né, a nossa frequência esperada seria um quarto, um quarto, um quarto, né? Então para cada região, vezes, né, os 40 valores observados, então teremos frequência esperada 10 em cada um das regiões, certo? E aí a pergunta então se mantém, então, enfim, o que nós queremos responder aqui, na verdade, seria, será que na região sul, que foi observado 6 atendimentos, e se esperaria 10, né, se a empresa, o distribuidor atende igualmente todas as regiões, será que esse 6 está estatisticamente muito distante do 10 para a região sul? Então, a frequência observada é muito distante da frequência esperada, e isso a gente, né, essa pergunta vai ser feita para todas as categorias. Certo? Bom, então o teste quadrado, basicamente, então nós vamos falar de a relação entre duas variáveis, mais do que isso, variáveis categóricas, tá? E aí vamos comparar, então, frequências observadas com esperadas. Tá, o exemplo do ar-condicionado, então, já falei aqui sobre a bondade, né, a qualidade do ajuste. Então, basicamente, nós estamos testando uma teoria. Podemos pensar que nós temos uma teoria lá que diz, bom, no caso aqui dos ar-condicionados, a teoria diz que, ou né, alguma suposição, alguma afirmação diz que a instalação, a quantidade de instalações, ela se distribui igualmente, e né, outra afirmação diz que isso não ocorre, né, de maneira igual, certo? Bom, então nós podemos traduzir esse H0 como também aqui, né, podemos botar probabilidade de, né, um PS como probabilidade de atendimento na região sul, igual ao Pi da região norte, igual ao Pi da leste e Pi oeste contra pelo menos 1, uma diferença. Tá? Bom, a estatística que nós vamos usar é aqui que vem, né, o porquê o nome dessa classe de testes Q quadrado. Basicamente, a nossa estatística de teste vai seguir uma distribuição Q quadrado. Tá? E por que isso? Tá? Nós não estamos tão interessados aqui na teoria, tá? Mas aqui nós temos um resultado de probabilidade. Se nós voltássemos então lá para a disciplina de estatística 1, falar de probabilidade, tá? Nós poderíamos tentar mostrar que essa quantidade aqui segue uma distribuição Q quadrado. Tá? Então, por que um pouco da ideia do Q quadrado? Basicamente, nós temos frequências observadas, distâncias entre a frequência observada e a esperada. Tá? Mais do que isso, nós temos distâncias ao quadrado, certo? E estamos somando várias distâncias. E isso nos dá uma ideia de Q quadrado. Toda vez que a gente faz o teste para variância, nós temos lá, né, distâncias ao quadrado. O teste ANOVA seria um teste F, mas enfim, por trás nós temos estatísticas Q quadrado também. Teste para duas variâncias é F também, mas o Q quadrado está lá. Tá? Então, a ideia é que nós temos somas de distâncias ao quadrado. Tá? Aqui nós vamos ter os mesmos graus de liberdade, então aqui né, a nossa notação OI, então é a frequência, o número de observações da classe I, tá? O E é o número de observações esperadas, então aquele, né, esperadas sob H0, isso é importante, tá? Então precisamos calcular ela. O OI vai ser sempre dado pelo enunciado, né? Ou vamos ter que observar na prática. O valor esperado nós vamos calcular, tá? E aí essa conta toda aqui, quando nós temos
Na verdade, nós estamos chamando aqui de Ni, né? Seria o número de classes menos 1. Tá? Então, se nós temos K classes, vai ser o Ni é igual a K menos 1. Tá? Bom, então quem é calculado segue uma distribuição aqui quadrado. Tá? A grande questão aqui, então, nós vamos, né, temos basicamente para todo o problema, né, dado um nível de significância, nós vamos encontrar aqui o valor, né, da distribuição Q quadrado, que vai ser o valor crítico, né, que vai separar a nossa região, né, a região de possíveis valores para a estatística entre não rejeição e rejeição. Tá? Bom, aqui está o exemplo né, voltando ao exemplo lá dos ar-condicionados, então temos pela região sul, né? Vamos calcular lá o valor observado, 6 menos 10 ao quadrado, dividido por 10, pelo valor esperado, e assim a gente faz com todas as possíveis categorias. Né? Isso vai ser, então, aqui nesse problema, nós temos um que é calculado igual a 4. Tá? Olhando na tabelinha para um alfa igual a 0,05, né? Temos um número de graus de liberdade aqui, Ni, igual a 4 menos 1, então temos 4 categorias, menos 1, 3. Né? E aí chegamos no valor 7,81. Tá? Decisão, então, valor da estatística calculado é menor do que o tabelado, então não rejeitamos H0 ao nível de significância 5%. Então as instalações as instalações podem estar igualmente distribuídas entre as 4 regiões. Tá? Tomar cuidado aqui com o estão, porque nós podemos estar cometendo o erro do tipo 2, que a gente não sabe ainda. Né? O nosso beta, a probabilidade do erro do tipo 2, que é beta, a gente não está calculando aqui, no caso. Tá? Então podem estar igualmente distribuídas. Bom, aqui um exercício proposto, tá? Com relação a registro. Então tem uma loja varejista, né, de televisores. Tem um registro histórico e diz que 40% dos aparelhos vendidos lá possuem tela média, 40% tela grande e o restante telas gigantes. Tá? Então, cada um com as suas especificações aí. Enfim, o interesse aqui, então, é saber se o padrão histórico, né, para fins de planejar o próximo ano, saber se o padrão histórico, se as vendas atuais seguem esse padrão histórico. Tá? Então, nós temos aqui as proporções esperadas, segundo o histórico, e as proporções observadas aqui para 100 dias de vendas dessa loja. Certo? Então, a hipótese nula que as proporções por tamanho de tela seguem os valores da série histórica. Podemos pensar um π para televisores com telas médias é igual a um π para televisores com médias grandes e que é igual a um π para proporção, né, para telas gigantes, ou H1 contra algum desses πs diferentes um do outro. Beleza, então os dados, né, observados, temos aqui frequências observadas. Bom, pelo histórico, nós sabemos que 40% dos televisores possuíam tela média, 40% grande e 20% gigante. Então, de um total de 100 observações, pelo menos 40, 40 e 20. Tá? Novamente, estatística aqui quadrado calculada, 55 menos 40, né, para a tela média, elevado ao quadrado, dividido pelo valor esperado, né, a soma igual a 11,25. Olhando na tabelinha da distribuição aqui quadrado, tá? Então temos para alfa igual alfa 1%, né? Nível de significância é 1%, temos 3 categorias, menos 1, 2, né? Graus de liberdade, o valor de tabela 9,21. Tá? Então temos estatística calculada mais extrema do que o valor tabelado, então rejeitamos H0 ao nível de 1% e dizemos que as proporções de venda não seguem os valores da série histórica. Tá? Então, na verdade, né, tomando mais um cuidado aqui também, as proporções não devem seguir os valores da série histórica. Tá? Sempre lembrando que nós temos um erro envolvido. Tá? Comparando as frequências... Isso, daí, bom, a pergunta sempre fica, né? Existe diferença, né? Onde que está a diferença daí? Tá? Se a gente não rejeita H0, nós dizemos, bom, pode ser que elas não sejam diferentes, mas se existe diferença, onde que está a maior diferença? Isso são perguntas que se mantêm.
Por exemplo, televisores grandes não estão tão afastados aqui do seu valor esperado, né? Temos uma maior diferença, um maior afastamento do valor observado com o esperado em relação à média, né? Então talvez temos que repensar, né, a loja tem que repensar um plano para o ano que vem e, enfim, tomar as devidas decisões aí a partir das informações que os dados trazem, tá?